Eu nunca imaginei que a vergonha pudesse vir disfarçada de seda e champanhe. Lá estava eu, sentada na terceira fileira do casamento da minha irmã mais nova, usando o único vestido social que eu tinha. Meu filho, Luca, balançava as perninhas debaixo da mesa, vestindo um terninho simples que custou 2 meses de esforço. Ele parecia tão orgulhoso por estar ali. Achava que aquele dia nos faria sentir parte da família de novo. Talvez eu tenha pensado o mesmo. Mesmo sabendo que naquela casa eu sempre fui o peso extra nas fotos, o nome esquecido no convite, a presença tolerada. Mas fui. Me maquiei no espelho rachado do banheiro. Penteei meu cabelo sozinha. Sorria para os outros como quem agradece pela oportunidade de apenas existir entre eles. Eu estava ali por Luca. E talvez por mim também. Vivian, minha irmã, flutuava pelo salão como se fosse capa de revista, radiante, cercada de olhares, elogios, flashes. Sempre foi assim. Enquanto ela recebia bênçãos, eu recebia conselhos frios sobre como me reerguer. Ela era a filha perfeita, a joia da nossa mãe. Eu era a cicatriz que ninguém queria mostrar. Mesmo assim, eu aplaudi. Sorri nas fotos. Ajudei Luca a ajeitar a gravata borboleta quando ele sujou de mousse. Tentei me convencer de que aquilo era um passo para o perdão. Que talvez, só talvez, aquele convite representasse uma trégua. Um novo começo. Mas aquela festa não foi feita para celebrar o amor. Foi montada para me lembrar do lugar que me deram, o de quem assiste à felicidade dos outros sem direito à participação. Nos colocaram na mesa 9, bem perto dos banheiros. As toalhas estavam amarrotadas, as cadeiras eram mais velhas. Ninguém notava, mas eu percebi. Era um gesto silencioso, quase elegante, de nos dizer: vocês não pertencem aqui. Só que Luca não via isso. Ele achava o lustre um disco voador. Sussurrou que a tia parecia uma princesa. E quando vi o brilho nos olhos dele, decidi ficar. Meu coração apertava, mas minha postura era firme. Talvez fosse só paranoia minha. Talvez, no fundo, tudo aquilo fosse parte do meu processo de cura. Respirei fundo, ajeitei o vestido e prometi a mim mesma: vou aguentar até o final. Vou sorrir, vou ser gentil, vou fazer de conta que pertenço, porque eu mereço estar aqui. E meu filho também. Ali, no meio daquele cenário tão impecável, percebi que não era só o vestido que me cobria. Era a dignidade. Era ela que me segurava erguida, mesmo com os olhares atravessados, os cochichos e os sorrisos que não me alcançavam. E por mais que aquela festa tenha tentado me reduzir ao silêncio, havia algo em mim que começava, aos poucos, a querer ser ouvido. Desde pequena, Vivian teve um brilho próprio. Ou talvez o brilho fosse emprestado por todos que a rodeavam. Nossa mãe dizia que ela nasceu para grandes coisas, enquanto eu nasci primeiro. Quando ela espirrava, ganhava lenço de linho. Quando eu caía, ganhava bronca por ser desastrada. Era sempre assim. Ela encantava, eu aprendia a não atrapalhar. Eu não competia, só observava. Enquanto Vivian acumulava troféus, fotos premiadas e aplausos da escola, eu acumulava silêncios, castigos e olhares impacientes. Quando me tornei mãe aos 25, a expectativa era que eu pedisse desculpas por existir. Você destruiu seu futuro, disseram. Mas não sabiam que, ao segurar o Luca nos braços, eu ganhava um novo. Não o futuro que eles esperavam, mas o que eu escolhi viver. O pai dele desapareceu antes do 6º mês de gestação. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem, só o eco da porta se fechando. E com ele, toda a esperança de que alguém ali em casa me abraçasse diferente. Minha mãe me chamou de irresponsável. Meu avô desviou o olhar. Vivian nem apareceu no hospital. Eu aprendi que, para eles, ser mãe solo era pior que errar, era manchar o sobrenome. Ainda assim, eu criei o Luca com carinho, mesmo lavando louça de manhã e trabalhando à noite em 2 turnos. Cada sorriso dele me dava fôlego. Cada vez que ele dizia "Te amo, mamãe", algo dentro de mim se reconstruía. Mas confesso, parte de mim ainda esperava um olhar de orgulho vindo da família. Você conseguiu. Um gesto mínimo de reconhecimento. Por isso aceitei o convite do casamento.
Não porque acreditava em redenção imediata, mas porque queria mostrar que eu estava inteira. Que mesmo sendo a irmã errada, eu estava lá, presente, com meu filho bem vestido, bem educado e sorridente. Era minha forma de dizer: eu venci sem vocês. Só que, ao pisar naquele salão, percebi que eles ainda me viam como a cicatriz. Judith, minha mãe, passou por mim como se eu fosse parte da mobília. Nenhum aceno. Já Vivian disse: você veio, como se minha presença fosse um imprevisto. Nem abraço, nem elogio. Só aquele sorriso de quem quer ser gentil, mas não quer tocar. Era como se eu carregasse um cheiro que não combinava com o perfume daquela festa. Só que Luca não percebia isso. Ele só via luzes, música e bolo de chocolate. E talvez por ele, por aquele menininho de terno barato e olhos sonhadores, eu tenha ficado. Engoli o desconforto como quem engole veneno aos goles. Olhei em volta, respirei fundo e repeti para mim mesma: você tem o direito de estar aqui. Só não sabia que aquela noite não seria sobre união ou perdão, mas sim, mais uma vez, sobre palco. E adivinha quem seria o número de abertura? Aliás, se essa história está mexendo com você de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está me ouvindo? Eu adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. O salão se calou quando Vivian se levantou com a taça na mão. O vestido dela reluzia sob as luzes, e por um instante até eu fui levada por aquele encanto. Esperei por palavras doces, uma lembrança de infância, talvez até um agradecimento discreto. Ela começou agradecendo aos convidados, ao noivo, à família. Meu nome surgiu com um sorriso frio e a primeira frase soou como elogio. Mas bastou o segundo tom para eu entender. Eu era o número cômico da noite. As pessoas acham minha irmã um exemplo, ela disse. Ser mãe solo, independente, sempre sozinha. Porque ninguém mais quis. A plateia riu. Gargalhadas altas, sem filtro, como se fosse o auge da noite. Meu estômago virou. Olhei para Luca. Ele não entendeu. Franziu a testa, apertou meu braço e sussurrou: por que ela falou isso, mamãe? Eu queria responder. Queria protegê-lo, mas as palavras não saíram. Minha mãe, Judith, decidiu coroar o espetáculo. Gritou da mesa dela como quem arremessa uma flecha. Ela pode ser um produto usado, mas ainda brilha. Mais risos, mais taças tilintando. Foi como uma faca de cristal cortando minha pele. Eu não era mais convidada, nem família. Era um espetáculo de vergonha pública. Uma piada viva servida entre o bolo e o champanhe. Meus olhos procuraram socorro. Alguém que se levantasse, que fizesse algo. Nada. Meu avô baixou os olhos. Minha prima filmava. Meus tios cochichavam. Ninguém se mexeu. Eu apertava o guardanapo como se fosse uma corda. Minhas mãos tremiam. Meus olhos ardiam. Mas eu não choraria. Não ali. Não diante do meu filho. Porque a única coisa mais cruel do que ser humilhada é ser humilhada na frente de quem te vê como heroína. Luca me olhava tentando entender. O que fazer quando a criança que mais te admira te vê sendo ridicularizada? Como explicar que aquele tipo de maldade vem de dentro da família? O silêncio dele foi o que mais doeu. Eu não sabia se ele estava mais confuso, triste ou decepcionado. Só sabia que naquele instante, uma parte da minha alma queria levantar e correr, mas outra parte queria ficar, encarar. O som da festa seguia, risinhos contidos, música de fundo. Os garçons passavam com taças. O mundo girava como se nada tivesse acontecido. Eu sentia um grito preso na garganta, mas ele não saía. Tudo o que eu tinha era a minha presença. E ela era a minha resistência. Eu era a mulher que ousou sentar à mesa, mesmo sem ter sido bem-vinda. Eu podia ter me levantado e ido embora ali mesmo, pegado Luca pela mão e desaparecido do mapa. Mas algo me fez esperar. Era como se algo estivesse para acontecer. Não um pedido de desculpas, não um gesto da minha irmã, mas alguma reviravolta no silêncio. E foi então que ouvi o arrastar de uma cadeira, um movimento inesperado vindo da direção do altar. Era Caleb, e no rosto dele não havia sorrisos.
Callum se levantou como se o próprio chão tivesse pedido socorro. O salão congelou. Os risos cessaram. A música parou de fazer sentido. Ele caminhou até o centro com passos lentos, firmes, quase cerimoniais. Não olhou para Vivian nem para Judith. Seus olhos estavam em mim, só em mim. Pela primeira vez naquela noite, alguém me enxergava sem julgamento, sem ironia, sem desprezo. Pegou o microfone das mãos da noiva como quem tira uma faca da mesa. O salão prendeu a respiração. Ninguém sabia se ele faria uma piada, uma defesa ou um pedido de desculpas em nome da família. Mas ele foi direto. Lara, não vá. Disse com a voz baixa, mas firme o bastante para atravessar o salão. Meu coração acelerou. Eu nem sabia que ele sabia meu nome completo. Nem imaginava que ele se importava. Callum virou para a plateia. Eu não posso continuar essa festa como se nada tivesse acontecido. Ele disse. O que vimos aqui não foi humor. Foi crueldade. A tensão no salão era cortante. Algumas pessoas olharam para Judith, esperando reação. Outras abaixaram os olhos. Vivian congelou. Parecia pequena. Pela primeira vez, sua pose de princesa trincava. E eu? Eu só conseguia apertar a mão do meu filho. Ela não pediu palco. Ela nunca precisou de plateia. Callum continuou. Mas eu me recuso a entrar numa família que aplaude a humilhação de uma mulher que lutou sozinha para criar um filho com dignidade. Foi como um trovão que limpou o ar. O salão se remexeu. Gente tossiu. Talheres pararam no meio do caminho. E, de repente, minha dor não era invisível. Alguém tinha nomeado aquilo que todos fingiam não ver. Ele olhou para Luca. Ajoelhou-se ao lado da mesa e disse: Sua mãe é a pessoa mais forte nesse salão. Nunca se esqueça disso. Eu quase perdi o equilíbrio, porque ali, naquele instante, alguém, que nem era da minha família, fez por mim o que tantos se recusaram a fazer por anos. Me reconhecer como mulher, como mãe, como ser humano. E fez isso na frente de todos. Callum se levantou, olhou para Vivian uma última vez e disse: Se isso é tradição, eu não faço parte. Devolveu o microfone e saiu. Sem teatro, sem despedidas. Apenas a retidão de quem sabe que silêncio às vezes é covardia. O salão ficou imóvel. O conto de fadas rachou. Mas, curiosamente, eu me sentia inteira. Pela primeira vez, quem saiu quebrado não fui eu. O silêncio depois da saída de Callum não foi desconfortável. Foi libertador. Ninguém aplaudiu. Ninguém disse nada. Só o barulho de uma colher caindo em algum lugar da sala. Eu fiquei ali, parada, com a mão do meu filho entrelaçada à minha. Era como se o ar tivesse voltado aos meus pulmões. Pela primeira vez, a vergonha não era minha. A vergonha era deles. E eu não pretendia mais carregá-la. Judith foi a primeira a tentar recuperar o controle. Levantou-se como se o chão lhe devesse reverência. Que ingratidão! Ele te expôs, Vivian, disse ela. Mas não teve força. As palavras bateram no vidro da realidade e escorregaram. Ninguém concordou. Ninguém repetiu. A mulher que sempre comandou os almoços com um olhar, agora falava sozinha. E eu percebi. O império do medo tinha rachado. Luca olhou para mim, olhos brilhando. Vamos para casa, mamãe? Eu respirei fundo, sorri e disse: Vamos, meu amor. Tá mais do que na hora. Me levantei. Não com pressa, mas com firmeza. Meus passos eram seguros. Eu não era mais a irmã rejeitada, a filha ignorada, a mãe julgada. Eu era só eu. E pela primeira vez, isso era suficiente. Enquanto caminhávamos até a saída, algumas pessoas se afastaram. Outras abaixaram a cabeça. Teve quem tentasse um olhar de empatia, mas ninguém teve coragem de falar. E tudo bem. Eu também já fui cúmplice com meu silêncio no passado. Só que naquele dia eu escolhi diferente. Escolhi sair com meu filho pela porta da frente, sem me esconder, sem pedir desculpas por ter existido ali. Quase na porta, ouvi alguém me chamar. Lara. Virei. Era meu avô. Seus olhos estavam marejados. Me desculpa, ele disse, por não ter feito nada durante todos esses anos. Eu apenas assenti. Não havia mágoa, só compreensão.
Ele era de uma geração que aprendeu a abaixar a cabeça. Eu era de uma que precisava levantar. E eu levantei. Lá fora, o ar estava fresco. Luca segurava minha mão com mais força. A festa acabou? Ele perguntou. Acabou sim, respondi, sorrindo de leve. E terminou exatamente como precisava terminar. O céu estava limpo, a noite tranquila. Nada de fogos, nada de drama. Só a calma de quem finalmente saiu de um lugar que nunca a quis. Inteira. Dirigimos em silêncio, sem música, só o som da estrada e os pensamentos caminhando junto. Aquela não foi uma fuga, foi um retorno para mim, pro que sou, pro que carrego, pro que construí com minhas próprias mãos. E com um menino ao lado que aprendeu, naquela noite, o que dignidade significa, mesmo quando ninguém mais tem coragem de ensinar. No dia seguinte, meu celular não parava de vibrar. Mensagens de números desconhecidos, parentes distantes, convidados que eu mal conhecia. Não respondi ninguém. Não por orgulho, mas porque meu silêncio agora era escolha, não submissão. Quando abri uma das mensagens, vi o vídeo. Alguém tinha gravado o discurso de Caylan. Ele estava na internet. E tinha viralizado. Mais de 50.000 visualizações em poucas horas. Os comentários? Um mar de apoio. Gente dizendo que chorou, que se sentiu representada, que finalmente alguém disse o que tantas mães solo nunca ouviram. Essa mulher é uma leoa. Ele é um herói. Chorei com esse vídeo. Eu não chorei. Eu apenas fiquei parada, olhando aquela imagem congelada minha e de Luca de mãos dadas. Pela primeira vez, estávamos sendo vistos de verdade. Vivian tentou controlar os danos, disse que Caylan exagerou, que era uma piada entre irmãs, que o público estava sensível demais, mas não colou. A máscara caiu, e ninguém quis ajudar a recolocá-la. O casamento foi cancelado poucos dias depois, sem post, sem justificativa, apenas silêncio, o mesmo que me deram por anos. Agora voltava para elas. Não houve pedido de desculpas, nem por parte de Vivian, nem de Judith. A única ligação da minha mãe veio para dizer que eu havia envergonhado a família por não ter rido junto. Eu escutei por 30 segundos. Depois, respirei fundo e respondi com uma voz que eu nunca tinha usado com ela. Eu não sou mais seu bode expiatório. E desliguei, sem drama, sem gritos. Só um basta calmo e definitivo. Não foi uma virada mágica. Eu ainda trabalho demais. Ainda faço panquecas pro Luca aos sábados e tento esconder o cansaço quando ele pede atenção à noite. Mas algo mudou. Meu corpo carrega outra postura agora. Minha cabeça não se abaixa mais ao passar por ninguém. Eu não vivo mais tentando agradar quem me despreza. Eu apenas vivo. E isso, para mim, já é vitória suficiente. Luca também mudou. Ele fala mais, questiona mais. Outro dia me perguntou por que algumas pessoas se calam diante de injustiças. Eu disse que algumas têm medo, outras, vergonha. E algumas apenas aprenderam a ignorar. Mas que existe um tipo raro de pessoa, como Caylan, que se levanta mesmo sem obrigação, porque sabe que dignidade não é negociável. Se você também acredita que dignidade não se discute, se já teve que romper com quem mais deveria te apoiar, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não for inscrito, aproveita para se juntar ao canal agora. Sua presença aqui faz toda a diferença. Já se passaram 6 meses desde aquele casamento que não aconteceu. Às vezes, ainda me pego lembrando da música, das luzes, do silêncio depois do discurso. Mas não com tristeza. E sim, com clareza. Foi ali que tudo virou. Não porque alguém me pediu desculpas, mas porque eu parei de me desculpar por existir. Eu não sabia que podia sentir paz depois de tanta vergonha. Mas eu senti. E sinto até hoje. Vivian voltou à sua rotina de fotos, eventos e sorrisos ensaiados. O vídeo sumiu das redes dela. Nenhuma menção ao que aconteceu. Nenhum contato. E, sinceramente, não espero mais. Cansei de esperar da minha família o que eles nunca souberam dar. Respeito, apoio, escuta. Não quero vingança. Só quero distância emocional de quem confunde amor
com aparência. Judith nunca mais me procurou, depois daquela ligação. Acho que para ela, sou a filha ingrata que estragou tudo. Mas para mim foi o contrário. Eu finalmente deixei de ser o retrato da vergonha e virei espelho da verdade, uma que ela se recusa a encarar. E tudo bem. Eu também demorei muito para aceitar quem eu sou sem o olhar julgador dos outros. O que ficou daquele dia foi o que realmente importa. Eu e Luca. Ele continua me vendo como sua heroína, mas agora com um brilho diferente no olhar. Um brilho de quem viu a mãe se levantar, não com gritos, mas com dignidade. Ele me pergunta sobre Calum às vezes. Diz que quer ser igual a ele quando crescer. Forte, justo e com coragem de dizer não, quando é mais fácil ficar quieto. Outro dia, enquanto escovávamos os dentes lado a lado, ele me olhou pelo espelho e perguntou: Mamãe, você ainda está triste com o que a tia Vivian disse? Pensei um pouco antes de responder. Não mais, filho. E sabe por quê? Ele deu de ombros, com pasta de dente no queixo. Porque acho que você ganhou, mesmo sem ter lutado. Sorri. Porque era verdade. Não foi briga. Foi escolha. E eu escolhi sair de cena sem perder a mim mesma. A dor passou. A lembrança ficou. Não como cicatriz feia, mas como linha de costura firme. Foi aquilo que me costurou de volta em mim, que me fez entender que não preciso provar nada para ninguém, que eu sou inteira, mesmo quando tentam me desmontar em pedaços. E se você já passou por isso, você também sabe. Sobreviver ao desprezo e seguir com dignidade é o tipo mais raro de vitória. Não dançamos naquela festa, não brindamos, mas saímos de lá com algo muito maior que confete ou fotografia. Saímos com verdade. E verdade, mesmo quando dói, liberta. E a liberdade, essa ninguém mais tira. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter ido àquele casamento. E a verdade é que não. Porque se eu não tivesse ido, teria continuado acreditando que o problema era meu. Teria seguido tentando me encaixar, me calar, sorrir por obrigação. Mas foi naquele salão, cercada por olhares frios e palavras afiadas, que eu percebi: o que me faz forte não é ser aceita, é ser verdadeira comigo mesma. Não foi um rompimento com a família, foi um reencontro comigo. Eu, que durante anos pedi licença para existir, parei de pedir permissão. Parei de procurar espaço onde nunca me couberam. Hoje, o que carrego é mais do que memória. É aprendizado. Aprendi que quem ama de verdade não expõe, não ridiculariza, não diminui. Amor não se prova em festas. Amor se mede no silêncio, na ausência, na escolha diária de não machucar. Calum não me conhecia profundamente, e mesmo assim, escolheu falar. Enquanto tanta gente da minha própria família preferiu se esconder no guardanapo, ele se levantou. Não por aplauso, não por holofote, mas por caráter. E esse tipo de coragem, quando acontece, acende uma luz que ninguém mais consegue apagar. Aquela fala dele foi mais do que defesa. Foi uma aula sobre respeito, sobre humanidade, sobre o que é, de fato, ser família. E Luca entendeu isso. Ele viu. Ele sentiu. Dias depois, o peguei brincando com seus bonecos de ação. Um dos bonecos fez um discurso contra os vilões que zombavam da mãe do outro. Porque ninguém ri de quem a gente ama, né, mamãe? Ele disse. E naquele instante, soube. Meu filho aprendeu algo que a maioria dos adultos ali nunca quis aprender. Ele entendeu o que é amor verdadeiro. Hoje, vivemos em paz. Ainda com dificuldades, claro, mas com mais leveza. Porque quando a vergonha deixa de nos acompanhar, até o cansaço parece mais leve. E a solidão, ela se transforma em liberdade. Descobri que estar sozinha, às vezes, é melhor do que estar mal acompanhada debaixo do mesmo sobrenome. E isso também é família. Saber com quem você pode ser você, sem medo. Muitas pessoas ainda vivem presas ao medo de falar alto demais, de quebrar tradições, de parecer ingratas. Mas se ser grata significa aceitar abuso disfarçado de afeto, então eu prefiro ser vista como ingrata e dormir em paz com minha consciência. A vida não é sobre caber nos moldes dos outros. É sobre viver com verdade. Mesmo que isso custe convites,
brindes ou sorrisos forçados. Se você também já escolheu a paz ao invés da aprovação, compartilha isso comigo nos comentários. Me conta qual foi o momento em que você se escolheu. E se ainda não é inscrito, aproveita agora, porque aqui a gente fala de histórias reais que curam e fortalecem. Sua presença faz parte disso. Não houve dança final naquela noite. Não teve buquê arremessado, nem trilha romântica ecoando pelo salão. A noiva não voltou. O noivo, menos ainda. A multidão se dispersou aos poucos, sem saber se era permitido retomar os risos. Aquela festa, montada para parecer perfeita, desabou em silêncio. E o curioso é que, pela primeira vez, eu saí inteira de um lugar que sempre me despedaçou. Não houve pedido de desculpas. Não chegou mensagem de arrependimento. Mas também não era mais isso que eu esperava. Durante anos, vivi aguardando que alguém se desse conta do quanto me machucou. Que alguém reconhecesse o esforço de ser mãe solo, de continuar, de sorrir quando só havia dor. Mas aquele dia me ensinou que a verdadeira virada não acontece quando eles se desculpam. Acontece quando a gente para de esperar. Eu deixei o salão com a cabeça erguida, a mão do meu filho entrelaçada na minha e uma certeza. Eu não sou mais uma sombra. Nem a irmã esquecida, nem a filha invisível, nem a piada da noite. Eu sou Lara. Eu sou força. E o que me sustenta agora não é a aprovação de quem nunca me olhou de verdade. É o amor que construí com meu filho, tijolo por tijolo, com dignidade. Nos dias que vieram depois, muita coisa continuou igual. A conta de luz atrasou. O trabalho seguiu puxado. O cansaço apareceu nas olheiras. Mas o que mudou foi por dentro. Porque quando a gente se escolhe, a vida se reorganiza em torno disso. As dores já não pesam como antes. As memórias já não nos arrastam. E as vozes que antes nos diminuíam perdem o eco. Lucas segue crescendo, curioso, esperto, atento. Às vezes o vejo observando as pessoas com aquele olhar que reconhece o que é justo. Ele entendeu cedo que nem todo adulto é exemplo, mas também aprendeu que firmeza e doçura podem coexistir. E isso para mim é tudo, porque não é sobre mim apenas, é sobre o homem que ele vai se tornar depois de tudo isso. Hoje, quando olho no espelho, vejo algo que não via antes. Não é vaidade, não é beleza, é presença. Eu estou aqui, por inteiro. Com todas as marcas, sim, mas sem medo de mostrá-las. Porque cada uma carrega uma história que me trouxe até aqui. E nenhuma delas foi em vão. Não ter dançado naquela noite não me impediu de celebrar. Porque a festa mais importante não é a que tem convidados. É a que acontece quando a gente volta para casa com a alma em paz. E nesse dia, a minha estava leve. Não por causa de quem ficou, mas por causa do que, finalmente, eu deixei para trás. Essa história não é sobre um casamento que deu errado, nem sobre uma briga entre irmãs ou sobre um noivo que disse o que ninguém teve coragem. É sobre algo muito mais profundo, a escolha de não carregar mais o peso que os outros colocaram sobre você. É sobre a coragem silenciosa de se levantar, mesmo quando a voz treme. Sobre entender que a sua dignidade não depende do aplauso de ninguém. Durante anos, eu acreditei que precisava provar meu valor. Que, se eu me esforçasse mais, sorrisse mais, me calasse mais, talvez um dia eles me enxergassem de verdade. Mas naquele salão, cercada por risos que doíam mais do que gritos, algo em mim despertou. Eu não precisava mais da permissão deles. Eu só precisava da minha própria permissão para seguir, leve, firme e sem culpa. A libertação não veio com gritos ou vingança. Ela veio com passos lentos até a porta, com a mão do meu filho apertada na minha, com a certeza de que quem escolhe o próprio caminho não precisa mais implorar lugar na estrada dos outros. E se alguém ainda acha que força é sinônimo de barulho, talvez nunca tenha entendido o que é resistir em silêncio. Hoje, eu sei que não estou sozinha. Porque toda mulher que já foi ridicularizada pela própria família, que já foi tratada como menos, que já engoliu o choro na frente do filho para não deixá-lo ver a dor, essa mulher sabe exatamente do que eu estou falando. A gente não quer palco, a gente quer respeito. E quando ele não vem, a gente aprende a se respeitar sozinha. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha doído em algum lugar dentro de você.
Talvez tenha lembrado algo, alguém, algum momento. E se doeu, saiba, você não está errada, nem fraca. Você está sentindo. E isso é o primeiro passo para parar de aceitar o que machuca. Porque quem sente, transforma. E quem transforma, liberta.